Vou repetir. Eu começo por dizer-lhes uma vez mais que a vitória continua a ser nossa, pelo sangue de Jesus. Quando eu falo do sangue de Jesus, quase não precisava acrescentar nada. É o sangue que dá paz, é o sangue que redime, é o sangue que justifica, é o sangue que ajuda, é o sangue que protege, é o sangue que defende, é o sangue que nos faz manter o relacionamento estreito com Deus. Sem o sangue, não haveria redenção. Sem o sangue, não haveria justificação. Sem o sangue, a porta dos céus estaria fechada para nós. Sem o sangue, não teríamos paz com Deus. Sem o sangue, não haveria nesse sentido qualquer aliança de Deus conosco. Então, o sangue de Jesus garante a nossa vitória. Eu não sei se eu feriria algum princípio aqui litúrgico da igreja local, mas eu queria pedir a permissão para pedir a este povo de Deus que, em homenagem ao autor da Bíblia, nós a lêssemos de pé, por favor. Pode ser? Por falar em Bíblia, eu tenho poucas perguntas para fazer. As perguntas são estas. Primeira pergunta: quem crê na Bíblia, diga amém. Amém. Gostei. Agora, quem ama a Bíblia, diga aleluia. Aleluia. Agora, quem possui a Bíblia, diga eu possuo. Eu possuo. Agora, quem trouxe, não fale nada, mostre. Querem que eu diga uma coisa? Só um minutinho, continua. Com ela estendida. Quer que eu diga uma coisa para os irmãos? Ficou ruim para Satanás hoje. Ô pastores, olha o que tem de espada aqui. Ele não vai conseguir nada. Aliás, está se cumprindo aqui hoje um versículo que está no livro de Cantares de Salomão. Todos juntos, armados de espadas. Aplauda ao Senhor Jesus se você quer. Quero lhe pedir a especial gentileza de abrir o livro sagrado neste momento e o faça no livro de Esther, no capítulo de número 2. Eu não tenho a pretensão esta noite de lhes falar muito sobre Esther. Nos últimos 10 anos, o Brasil tem recebido tantas mensagens riquíssimas sobre Esther, que eu vou dizer uma coisa: se eu for falar sobre Esther, eu tenho a impressão que eu não vou trazer nada novo, não. Tem umas irmãs aí que Deus está usando, elas estão debulhando e estão descobrindo tantas coisas. Acha que eu vou competir com elas? Quem sou eu? Tem uns pastores que descobrem tantas pérolas. Eu vou, no entanto, ler no livro de Esther. E a única coisa que eu quero fazer esta noite, e eu digo, lembrando das palavras de Paulo, eu vou lhes dar o que eu recebi do Senhor. Amém? Serve? Está bom? Amém. Os animados digam amém. Amém. Os salvos digam aleluia. Aleluia. Os que vão morar no céu digam glória a Deus. Os desesperados, estressados e desanimados fiquem caladinhos. Esther capítulo 2, verso 12. As versões são muitas. A Bíblia é uma só, mas as versões são muitas. É muito natural. Traduz-se um texto, tem uma redação. Outro vem e traduz o mesmo texto, tem outra redação, mas a Bíblia é uma só. Verso 12, algumas pessoas vão ler na Bíblia exatamente como eu estou lendo aqui. Outras vão ler sinônimos, mas é a mesma Bíblia. Verso 12. Chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres, 15, versículo 15. Dê um saltinho, 13, 14, verso 15. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomaram por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, camareiro do rei, guarda das mulheres. E alcançava a Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. 16.
Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Vamos completar a leitura com 17. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Os que acreditam que isto que temos terminado de ler é a perfeita, poderosa, infalível e inerrante palavra de Deus, digam o amém que convém. Amém. Então podem sentar. Obrigado. Não feche sua Bíblia, não desmarque, porque daqui a 2, 3, 4 minutos eu vou precisar que voltem a abri-la. Depois, talvez não necessite mais. Segura o texto, por favor. Se você concorda comigo, por favor, diga, eu concordo. Se não concorda, diga também, eu concordo. Muito bem. Como lhes disse, não preciso tomar tempo falando hoje de Esther. Eu quero falar de algo, de uma expressão que está aqui. A história é muito conhecida. Período de crise, período caótico, um dos períodos mais difíceis da história do povo de Deus. E a Bíblia diz que houve uma crise tão profunda que resultou na derrocada social, política e espiritual do povo de Deus, que estava habitando na terra prometida e que tinha sua capital em Jerusalém. E por causa da contaminação do povo, e por causa dos pecados do povo, e por causa do distanciamento que o povo tomou de Deus, foi por Deus permitido, como forma de juízo, que o povo fosse levado cativo para a Babilônia. Cativo. Esta era uma expressão que nunca deveria haver na história, o povo de Deus cativo. Vou lhe dizer uma coisa, você nunca vai ouvir dizer que o povo de Deus ficou cativo se estava em obediência. Mas sempre haverá a possibilidade de haver um cativeiro para quem está em desobediência. Agora, não confunda provações com cativeiro. Não confunda tentações do inimigo com cativeiro. Se você está experimentando uma tribulação, não chame tribulação de cativeiro. Você não tem uma ideia do que foi que os judeus sofreram quando eles foram levados cativos para a Babilônia. Agora, uma coisa interessante neste princípio expositivo é que mesmo nos dias do cativeiro, os olhos de Deus não se afastam do seu povo. Mesmo nos momentos mais críticos, mais deprimentes, mais emocionantes da história do povo de Deus, dá para sentir que Deus não tirou o seu olhar. E naquela leva de cativos, 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, milhares de pessoas, eu destaco esta noite 2 pessoas que foram levadas em cativeiro. Uma delas, um senhor chamado Mardoqueu. E a outra pessoa que eu destaco, uma menina, uma jovenzinha chamada Esther. Ela não se chamava Esther, ela veio chamar-se Esther depois que foi levada cativo. Primeiro ela se chamava Hadassa. Antes que eu termine esta mensagem, eu vou precisar desse detalhe. O nome dela, primeiramente, era Hadassa, que quer dizer murta. Alguma pessoa que conhece uma frutinha chamada murta? Quem conhece, levante a mão aí, por favor. Vocês não conhecem porque são capitalistas, quer dizer, porque nasceram na capital. Agora, quem é do interior sabe o que é murta. Conhece murta? Ninguém conhece murta. Uma frutinha. Alguém conhece jabuticaba? Bom, então, pensa na jabuticaba e pensa na murta, que é mais ou menos parente. Não é muito chegada, mas são aparentadas. A palavra Hadassa quer dizer murta. E essa menina, que é uma murta, essa menina é levada cativa também para a Babilônia. Ela se tornou órfã muito cedo, muito criança. Então, Mardoqueu era seu tio e cuidou dela e adotou-a paternalmente e foram juntos para a Babilônia. Depois, houve uma segunda migração que foi para a Pérsia e foi algo muito triste mesmo. Muito bem. Agora eu vou pedir que voltem para ler a Bíblia, 2 palavras que nós encontramos aqui. Versículo de número 12, nesta minha versão, diz assim:
E chegando a vez de cada moça. Eu quero pedir que todo o povo de Deus aqui presente repita estas palavras. E chegando a vez de cada moça. Eu posso pedir que digam sem ler? 1, 2, 3. Gente, que coisa impressionante. Que povo de memória boa. Impressionante. Todo mundo gravou, memorizou. Vamos dizer mais uma vez? Agora, passe os olhos no verso 15, fixe nele a sua visão e veja o que está escrito, verso 15. Chegando, pois, a vez de Esther. Diga, por favor. Agora vai complicar o meu teste de memória. Como é que diz o verso 12? Como é que diz o verso 15? Só para terminar, para não molestar ninguém. Como é que diz o verso 15? Como é que diz o verso 12? Por último, como é que diz o verso 15? Se você fixa o texto da Bíblia, você não vai esquecer a explicação do texto. Não adianta você ter a explicação de um texto que você não conhece. Não adianta eu me pôr aqui a falar por algum tempo explicando um texto que não está familiarizado com a sua própria mente. Em primeiro lugar, verso 12 diz, e chegando a vez de cada moça. Depois o verso 15, chegando a vez de Esther. Eu quero lhes falar esta noite sobre esta expressão bíblica, e chegando a vez. Só os homens falem, e chegando a vez. Vocês falaram um pouco fraco, vocês vão ver agora o que é que as irmãs vão fazer. As irmãs, pega a força aí, vamos superar isso, irmãos. As irmãs. Eu falei. Eu avisei. Muito bem. Chegar a vez significa abrir-se a oportunidade. A expressão chegar a vez é muito conhecida no Brasil. É muito conhecida. Algumas vezes esta expressão traz para nós uma alegria tão grande, tão grande. Eu ouvi falar de uma pessoa aqui no Brasil, mesmo estando longe dele, eu ouvi falar de uma pessoa que teve um problema seríssimo em um dos rins. E então deu o seu nome para uma determinada entidade, a fim de esperar uma oportunidade de transplante. E passou um mês, passaram-se 2, passaram-se 4. Depois de 11 meses, a pessoa recebeu um telefonema, e o telefonema dizia assim, olhe, chegou a sua vez. Chegar a vez não é sempre uma palavra boa, não é sempre uma palavra boa, porque quando nós adoecemos e o médico diz assim, olha, é um caso perdido, você fica apavorado pensando que chegou a sua vez de morrer. Não estou falando disso. Mas a Bíblia está dizendo 2 vezes aqui. Primeiro chegou a vez de cada moça e depois chegou a vez só de Esther. Isto significa, em primeiro lugar, que a Bíblia está nos ensinando 2 coisas. Existem oportunidades coletivas para todo mundo, e chegando a vez de cada moça, e chegando a vez de todo mundo. Mas existem oportunidades únicas, pessoais, personalizadas, e chegando a vez de Esther. Se você está esperando a vez de todo mundo, então você está esperando um ônibus. Se você está esperando a vez de todo mundo, você está esperando um avião. Se você está esperando a vez de todo mundo, então você está esperando um trem. Agora, se você está esperando o cumprimento de uma promessa que Deus fez só para você, você está esperando a sua vez. Eu vim esta noite dizer que a tua vez está chegando. Eu vim esta noite dizer que, independentemente do número que você está na fila, a sua vez vai chegar. Assim, nós temos os contratempos. Quando eu vim a semana passada, eu vim para atender no Seminário Nacional para Pregadores. Eu já conversei com 2 pastores aqui que disseram do seu apreço pelo seminário. Deus seja louvado. E continuei aqui no Rio, porque sexta-feira estarei lá na sede, no painel teológico. Mas eu tive uma decepção nessa viagem. Eu comprei a minha passagem, eu não preciso dizer em que classe eu comprei, porque todo mundo já sabe que foi da econômica.
Muito bem. Eu comprei minha passagem e terminei de comprar a passagem, liguei para a companhia e disse, olha, eu sou fulano de tal, você sabe, dá uma olhada no meu nome, você sabe que eu sou Platinum da American Airlines, e em 2016 eu completei 1 milhão de milhas, dá uma olhada no meu nome, então eu estou esperando que você faça alguma coisa. Ok, o que é que o senhor quer? Eu quero que você ponha meu nome na lista, porque eu quero um upgrade. Eu comprei na econômica, mas eu compro agora o upgrade nas milhas. Ele disse, olha, meus parabéns. Mas por que meus parabéns? O senhor é o primeiro da lista. Ele disse, mas que coisa linda. Eu sou o primeiro da lista. Primeiro, não há quem me impeça de viajar. E fui para o aeroporto pensando em como eu me deleitaria naquela viagem. São só 12 horas e 15 minutos sem escala. Aí fui. E quando cheguei lá, dito e feito, meu nome era o primeiro da lista. Só que a executiva estava cheia. Ser o primeiro da lista pode ser muita coisa e pode não ser nada. Agora eu vou dizer uma coisa. Você está em algum lugar da lista de Deus e você vai receber a bênção. Se você crê nisso, diga amém. Em primeiro lugar, eu lhes digo o seguinte. Cada pessoa neste mundo tem direito a uma oportunidade. Eu vou repetir. Cada pessoa neste mundo tem direito a uma oportunidade. Eu vou mencionar 3 casos da Bíblia que confirmam a minha assertiva. Quando eu digo que cada pessoa neste mundo tem direito a uma oportunidade, estou me baseando no que está escrito no livro sagrado. Eu vou pensar primeiro em Caim. Se fosse Caim, um homem que nunca tivesse tido problemas com Deus, você não se admiraria se Deus lhe tivesse dado uma oportunidade? Mas você sabe o que Caim fez? Você sabe que Caim foi o primeiro assassino na sociedade humana? Você sabe que Caim cometeu um crime, não existe justificativa nenhuma. Se Deus fosse eu, teria feito diferente. Se eu fosse Deus, também teria diferente. Mas Deus não sou eu, Deus é Deus. Sabe o que foi que Deus fez? Antes de Deus punir Caim, antes de Deus julgar Caim, antes de Deus dizer a Caim que a sorte dele estava perdida para frente, Deus disse, Caim, que foi que tu fizeste? Que foi que tu fizeste? Vou te dar uma oportunidade. Existe uma oportunidade, Caim. Tu pode te arrepender do que tu fizeste. Eu sou perdoador. Mas a ira de Caim não havia terminado. Sabe o que foi que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz? Caim não se arrependeu. E Caim amargou o juízo de Deus e se perdeu para sempre. O que foi que Deus deu a Caim? Uma oportunidade. Você talvez não daria uma oportunidade para Caim. Eu talvez não daria. Talvez nós não daremos uma oportunidade para Caim. Mas nós não conhecemos a excelência da misericórdia de Deus. Nós não podemos nem avaliar com precisão o que significa Deus nos suportar, Deus nos tolerar. E no pior da nossa vida, Deus ainda nos concede uma oportunidade. Deus deu uma oportunidade. Você pergunta, Deus, como é que o senhor ainda deu uma oportunidade para esse idiota? Como é que o senhor deu uma oportunidade para esse miserável? Como é que o senhor deu uma oportunidade para esse sujo, para esse Caim? E ele responde com as palavras que eu acabei de lhes pronunciar. Olha, cada ser humano tem direito, completem, a uma oportunidade. Quantos podem dizer amém? Vocês sabem, nós sabemos, todos aqui sabemos, o primeiro rei de Israel foi Saul. Quando Saul foi indicado para ser o rei de Israel, Deus já estava de olho em Davi. Deus já estava de olho em Davi. O candidato de Deus era Davi, a proposta de Deus é para Davi. Mas quando o povo pediu um rei, antes da hora de Samuel, não é hora de o povo ter, mas vocês estão aí, tem uma comissão aí que diz que não abre mão, diz que eu já estou muito velho, estou passado, superado e ultrapassado, e agora eles querem, olha, não é hora, não, mas eles querem, tá bom, e quem é que eles querem? E então Saul se tornou o rei. Saul foi um rei iníquo. Saul foi um rei traiçoeiro. Saul foi um rei herético. Saul chegou a fazer coisas
que outras pessoas de Israel nunca fizeram. Saul, como rei do povo de Deus, chegou a consultar uma feiticeira. Foi alguma coisa inominável. Você pergunta a Deus, como é que o Senhor deixou Saul ser rei, sendo ele quem ele era? Deus, como é que o Senhor permitiu, como é que o Senhor consentiu, como é que o Senhor trabalhou para que Saul fosse rei? Deus só tem uma resposta, e a resposta nós já conhecemos. Vamos falar juntos. Cada homem tem direito a uma oportunidade. Saul poderia ter sido o grande rei de Israel, e Deus estava com ele. Deus foi tão magnânimo para com Saul, que um dia Saul foi para uma reunião, e a reunião estava cheia de profetas. Quando Saul entrou no meio dos profetas, o que a Bíblia diz, pastores? Saul também profetizou. Mas como é que esse homem profetiza? Esse homem não é, eu achava que ele não era nem crente. Olha, calem-se, não façam julgamentos apressados. Cada pessoa neste mundo tem direito a uma oportunidade. A terceira pessoa que eu me refiro, eu acho que muita gente já sabe de quem eu vou falar agora. Depois de eu mencionar Caim e depois de eu falar sobre Saul, você já sabe de quem eu vou falar. É um que é pior do que Caim, pior do que Saul. Em quem eu estaria pensando agora? Você pergunta, Jesus querido, quando o Senhor escolheu Judas, o Senhor não sabia que ele ia trair? Sabia. Jesus, o Senhor algum dia confiou em Judas? Nunca. Como é que o Senhor não confia nele? Como é que o Senhor sabia quem ele é? O Senhor conhece tudo. Como é que o Senhor entregou o discipulado do Senhor para Jesus? Onde é que o Senhor estava? Jesus, eu li na Bíblia, em Lucas capítulo 3, que o Senhor orou. O Senhor não precisava de orar, mas o Senhor orou na noite que precedeu o dia da escolha dos discípulos. Como é que o Senhor passou a noite orando para Deus, lhe dar direção, o Pai, como homem, lhe dar direção para os seus escolhidos discípulos? O Senhor escolheu Judas. Como é que o Senhor fez isso? O Senhor não sabe que ele... Sei. Como é que o Senhor escolheu? Meu filho, repita a igreja. Cada pessoa tem direito a uma oportunidade. Se na Bíblia não tivesse a história de Saul, se na Bíblia não houvesse a história de Caim, e se a Bíblia não mencionasse a história de Judas, durante toda a eternidade o diabo iria acusar a Deus. Tu não deste oportunidade para Caim. Tu não deste oportunidade para Saul, tu não deste oportunidade para Judas. O diabo nunca vai abrir a sua boca para dizer que Deus é injusto. Você conhece algumas pessoas que estiveram na igreja e que foram muito abençoadas e chegaram a ter posição de eminência na igreja e depois caíram desgraçadamente. Será que Deus não sabia que essas pessoas não prestavam? Sabia. Como é que ele consentiu nisto? Fale, irmãos, cada pessoa tem direito a uma oportunidade. Você pode glorificar a Deus esta noite? Isso lhe ajuda a entender porque Deus não pune certas pessoas no tempo que nós queríamos que punisse. Isto lhe permite entender porque existem alguns quadros pessoais que nós nunca discernimos e Deus está consentido. É porque cada pessoa tem direito a uma oportunidade. Agora, em segundo lugar, cada pessoa que tem uma oportunidade de Deus precisa de alguém que o ajude para abraçar aquela oportunidade. Deixa eu repetir. Cada pessoa que recebe uma oportunidade de Deus precisa de alguém que o ajude no encaminhamento para que a pessoa abrace esta oportunidade. Meu irmão e minha irmã, e eu mencionei esta noite os adolescentes, antes de eu começar, e eu mencionei os jovens, porque eu estou me lembrando muito agora dos jovens. Jovens, eu já fui jovem como vocês. Adolescentes, eu já fui adolescente como vocês. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Deus me tem levado por muitos lugares deste mundo, mas não vou dizer quantas nações. Não, isso... Por um lado poderia parecer vaidade e por outro fica feio se vocês souberem quão poucas são as nações que eu visitei. Então eu não vou dar esse prazer e nessa decepção para vocês. Deus me tem me dado tantos privilégios. Um dia Deus me permitiu ir a Gana, no oeste da África, e fiz uma cruzada ali. E Jesus salvou o presidente da República. Mas que coisa linda, isso é tão lindo. Deus tem me dado tantos. Vocês se lembram do tempo da proclamação da Constituição
da promulgação da atual Constituição brasileira. No dia da promulgação, Deus me deu o privilégio de estar ali para pregar o Evangelho. Vocês pensam que eu estou vaidoso por isso? Vocês pensam que eu estou soberbo por isso? Antes disso acontecer, Deus pôs alguém no meu caminho e me ajudou a encontrar o caminho para alcançar esta oportunidade. Valorize o seu pastor, valorize o seu líder. A oportunidade é sua, mas a ajuda vem de outra pessoa que vai ser usada por Deus. Dá uma olhadinha em Esther no trono. Está bem vestida? Alô, está bem vestida? Está perfumada? Tem um cetro também? Tem uma coroa? Agora dá uma linha atrás dela. Você não vai vê-la aqui no palácio, perto do trono, mas está lá na porta da entrada do palácio. Chama-se Mardoqueu. Deus pode ter para ti um chamado para tu seres uma Esther, mas tu só serás uma Esther depois que na tua vida aparecer um Mardoqueu. Agora, se eu dissesse isto e eu não tivesse nenhum outro fundamento bíblico, hoje é ceia? Hoje é ceia? Então deixa eu terminar. Agora, o senhor não me avisaram. Ai, desculpa, irmão, deixa eu terminar. Eu podia estar até dando uma mensagem sobre ceia, mas agora é tarde. Eu falei que ia dar o que Deus me deu e ele sabia que era ceia. O senhor sabia ou não sabia que é ceia? Sabia. Agora eu vou correr. Agora eu vou me dar conta. Muito bem. Repita após mim, então. Vamos facilitar. Todo Davi precisa de um Samuel. Todo Paulo depende de um Barnabé. Todo Josué precisa de um Moisés. Todo Timóteo depende de uma Eunice. Toda Esther depende de Mardoqueu. Não se sinta melhor do que ninguém. Não se sinta maior do que ninguém. Alguém precisa lhe ajudar. Alguém precisa lhe dar a mão para você chegar àquele... Esther era bonita? Era. Esther era inteligente? Como é que Esther conseguiu ficar uma noite com o rei? Como é que Esther conseguiu ficar um ano no palácio? Ninguém percebeu que era ela estrangeira. Olha, irmão, se ficar um português entre nós 5 minutos, a gente já sabe que é um português. Pois. A gente sabe. Se o hispano chegar aqui e ficar conosco um dia, a gente sabe que é hispano. Como é que Esther tinha uma habilidade incrível para ficar um ano no meio daquela gente? E nem diz que, porque a Bíblia diz que só depois é que ela revelou que era estrangeira. Mas essa habilidade de Esther não a fez rainha. Precisou de Mardoqueu. Por isso que ninguém entra no céu sozinho, precisa de Jesus. Aleluia! Quantos podem glorificar a Deus esta noite? Terceira coisa que eu quero dizer esta noite, eu vou pedir que a igreja repita, o aproveitamento de uma oportunidade pode influir muito além da vida. Se você perder uma oportunidade, você morre, os seus parentes ficam, a sua posteridade fica e o povo fica falando o tempo todo que você perdeu uma oportunidade. Oportunidades que nós perdemos, a repercussão vai além da morte. Agora, tem uma coisa boa, as oportunidades que nós abraçamos, nós morremos e fica a história de uma oportunidade aproveitada. Quem glorifica a Deus esta noite? Eu vou mencionar somente 2 fatos. Havia um jovem numa reunião que Jesus fez, uma cruzada evangelística, e Jesus disse assim, alimenta essa multidão. E eles disseram, nem 200 dinheiro de pão dá para comprar, e não tem padaria aberta agora, arranjem pão. E havia um jovem com 5 pães e 2 peixes, era sua merenda, era tudo quanto tinha, mas olhe, Deus deu esta oportunidade. Aquele jovem poderia ser um ilustre desconhecido se ele dissesse, eu tenho, mas não dou, está aqui. Não, eu nem mostro o que eu tenho. Aquele moço disse, olha, desculpa, eu tenho, é só isso aqui, mas está à disposição. Ele aproveitou uma oportunidade. Todos os pregadores do mundo já pregaram sobre este moço, porque quem aproveita uma oportunidade, a sua história se perpetua.
Quem aproveita uma oportunidade, a sua história se perpetua. Em compensação, quem pede uma oportunidade também a gente ficar sabendo. No primeiro culto que houve com Jesus, depois de estado, Tiago está presente, está aqui, o outro Tiago também está, o Judas bom, o que sobrou, está aí, está, muito bem. O Mateus está, alguém faltando, sim, o Tomé não veio. Tomé poderia ter passado para a história como extraordinário homem. Ele chegou a fazer coisas lindas para Deus. No fim da sua vida, a história diz que ele foi para a Índia para ser um grande pastor, um grande missionário. Mas a biografia de Tomé ficou arranhada. Quando a gente fala em Tomé, a gente pensa logo, duvidou. E por que foi que ele duvidou? Porque ele perdeu a oportunidade de estar em um culto muito especial com Jesus ressuscitado. É por isso que você tem feito força. Você diz, eu vou no domingo, mas eu também vou na segunda, mas eu também vou na quarta, mas eu também vou na sexta. Você não pode ir somente ou não, porque eu não sei em qual deles chegará a minha vez. Quanto mais culto você assistir, muito melhor, porque você não sabe para qual dia foi fixada a sua oportunidade. Eu creio de todo o meu coração que para algumas pessoas que estão aqui esta noite, a sua vez chegou hoje. Se você quer isto, aplauda o Nazareno de todo o seu coração. Quanto vale aproveitar uma oportunidade? Se o cego Bartimeu não tivesse aproveitado aquela oportunidade, teria morrido cego. Mas toda vez que você fala no cego, na verdade você está falando de hoje cego, nasceu cego, foi uma criança cega, foi um adolescente cego, foi um adulto cego, se estava na terceira idade, não sei se estava, era um idoso cego. Agora aproveitou a oportunidade que Jesus ia passando, mas como sempre tem alguém no nosso caminho, alguém disse, olha Bartimeu, você não tem nada com isso, mas eu vou falar. Que barulho é esse? É o seguinte, é que Jesus está passando aí. Essa pessoa que disse para ele, Jesus está passando, foi o seu Mardoqueu. E ele disse, Jesus, filho de Davi. Disseram, cala trouxa, cala bobalhão, você gritando aí. Primeiro, ele está longe. Segundo, ele está rodeado de muita gente. Diz, eu sou cego, mas não sou trouxa. Eu não vou perder essa oportunidade, eu não vou perder essa oportunidade, eu não vou perder essa oportunidade. E hoje, quando se fala de Bartimeu, é de homem que nasceu cego, mas não morreu cego. Deus vai me dar tua vida se tu aproveitar essa oportunidade. Deus vai me dar a tua sorte se tu aproveitar essa oportunidade. Só quem crê nisso é que diz amém. Deixa eu ir depressa para o próximo ponto. Agora eu tenho que correr mesmo. Repita após mim, por favor. Toda oportunidade tem um tempo certo. Por isso que é bom estar em todo o culto. Por isso que é bom ficar com as antenas ligadas. Você não sabe quando será a sua oportunidade. Quem programou sua oportunidade não foi você. Quem programou sua oportunidade foi Deus. E se Deus revelasse para você o tempo da sua oportunidade, você ia relaxar até a véspera e no dia, hoje é o dia. Não, você não sabe quando será a sua oportunidade. Talvez você está enfermo há 10 anos e vai sair daqui curado, porque hoje chegou a sua vez. Você não sabe quando será a sua oportunidade, mas eu quero só dizer uma coisa, todo dia alguém tem a sua oportunidade. Hoje pode ser a sua, hoje pode ser a sua. Aonde você está? Se a sua oportunidade é hoje para ser curado, seja curado agora. Receba milagre de Deus. Eu não preciso fazer força. Se chegou a sua vez, eu só tenho que dizer, olha, chegou a tua vez, chegou a tua vez. Quem pode exaltar a majestade do Senhor esta noite? Você pode repetir comigo mais uma vez? Você pode repetir, toda oportunidade tem um tempo certo. Então não se atrase. Diga para quem está próximo de você, não se atrase. Agora você que escutou isso, responda para o outro. E você não se adiante. Repita após mim, igreja querida, toda oportunidade precisa ser aproveitada com sentimento de fé, de obediência e de dedicação. Muitas coisas que muita gente não tem conseguido é porque tem fé, mas não tem obediência. Outros têm fé e têm obediência, mas não são dedicadas. Outros são dedicadas e até são obedientes, mas não têm fé. O que fez de Esther
A rainha, primeiro, ela recebeu fé da parte de Deus. Mardoqueu disse: minha filha, vai para esse concurso de beleza. Eu não vou. Você é bonita, bom, porque eu sou bonita. Eu sei que Deus me fez bonita. Eu sou bonita, mas eu sou estrangeira. Minha filha, creia que Deus está acima destas circunstâncias. Fé, grita aí, povo de Deus, fé, obediência e dedicação. Fé não é crer no que você vê, fé é crer no que você nunca viu. Fé não é analisar o que Deus falou, fé é acreditar no que Deus falou. Deus chega para ele e diz: não é? Pronto, Deus, estou aqui. É o seguinte, não é? Te prepara. Pois não, vou me preparar. Qual é o assunto? Você vai fazer uma arca. Diz: quer dizer, o senhor me diz o que é arca, porque eu não sei. Arca é um navio. Muito bem. O senhor não leva mal. O que é navio, Deus? Aí falou muito bem. E para que esse navio? Para o dilúvio. Deus, o senhor não leva mal. Eu sou analfabeto mesmo. O que é dilúvio? Não é dilúvio, é muita chuva. Deus, desculpa, o que é chuva? Não sabia o que era chuva, não sabia o que era dilúvio, não sabia o que sabia nada. Você não precisa saber as coisas, você não precisa entender as coisas, você precisa crer no que Deus falou. Deus, eu nunca vi chover, mas se é o Senhor que está falando, eu creio. Mardoqueu, titio, é difícil imaginar que uma estrangeira vai ser rainha, mas se o Senhor diz que Deus é poderoso, Deus é poderoso para fazer tudo aquilo que Ele apraz. Quem pode glorificar a majestade do Senhor? Daí eu queria dizer algo, é a continuação deste pensamento, e eu quero pedir que você nunca se esqueça. Por isso eu vou pedir que você repita após mim. Quando a oportunidade, guardem bem porque vocês vão repetir. Quando a oportunidade é concedida por Deus, você não precisa de circunstâncias favoráveis. Se Deus está lhe dando uma oportunidade, você não precisa de circunstâncias favoráveis. Pastor, fala isso assim na prática. Eu vou começar bem prático. Alguém diz assim: você vai ser curado hoje. Aí você olha para o púlpito: hoje eu não vou ser curado, não. Aquele irmão que ora por enfermos não veio. Você está pensando que Deus faz as coisas baseadas em circunstâncias favoráveis. Acabe disse para Elias, Elias disse para Acabe, dá o fora, vai embora quando que vai chover. E o Acabe disse: Elias, você é um profeta, mas você não tem ciência, você não tem conhecimento. Eu entendo, eu sou rei, eu entendo de meteorologia. Para chover tem que ter muita nuvem. Para chover o céu tem que estar cinzento, Elias. É o seguinte: para chover, isso é só Deus mandar. Acabe, deixa de ser trouxa, Acabe. Acabe pensava que as oportunidades de Deus dependiam de circunstâncias favoráveis. Então não estava o céu nublado, e Acabe disse, e Elias disse: dá uma olhadinha para ali. Diz: o que você está vendo? Estou vendo a nuvem, mas nuvem daquele tamanho que não acontece nada. Elias, que é isso? Mas dá uma olhada para o tipo da nuvem. Diz: bom, é do tamanho de uma mão. Se você só está vendo a mão, eu estou vendo o dono da mão. Dá o fora porque eu estou vendo o dono da mão. Você não precisa de circunstâncias favoráveis. O seu filho, por exemplo, é uma situação muito especial, mas, ok, o seu filho saiu da graça, saiu da fé, desviou-se da igreja, está preso. Alguém chega e diz assim: assim diz o Senhor, amanhã teu filho voltará para Jesus e será solto. Ele diz: não, ele tem que cumprir 14 anos, ele não vai ser solto amanhã. O advogado dele desistiu porque a gente não tinha dinheiro para pagar. Se você está pensando que para Deus fazer milagre depende de circunstância favorável, não é Deus que está falando, não é Deus que está fazendo. Esté era órfã, Esté era imigrante, Esté era estrangeira, mas Deus deu uma oportunidade. Você pode ser imigrante, você pode ser você pode ser, seja o que for. Se a sua oportunidade chegou, você vai. Se a sua oportunidade chegou, você vai receber. Glorifica a Deus agora, se você está crendo na oportunidade que Deus lhe deu. Eu estou quase terminando, eu quero que esse quase seja pequeno, mas eu não quero cometer o perigo, cometer o pecado de não entregar uma mensagem completa. Alguém ainda tem disposição de repetir? Quem tem, diga eu. Mais de 20. Muito bem, diga após mim, por favor. As maiores oportunidades da vida. Se apagasse a luz agora e eu terminasse, ninguém sabia o que eu ia dizer.
As maiores oportunidades da vida. Pai do Senhor, meu Deus abençoe. Não, completa isso. Eu vou completar. As maiores oportunidades da vida. Outra vez, as maiores oportunidades da vida. Você vai vibrar com o que eu vou lhe dizer. Estou falando oportunidades dadas por Deus. Estou falando agora de concurso do SESI, não. Escute só. As maiores oportunidades da vida, essas oportunidades que Deus dá, primeiro, são únicas. Agora, uma notícia muito boa, são personalizadas. As maiores oportunidades da vida, primeiro são, forte, primeiro são, e segundo são, Deus disse, Samuel, vai na casa de Jessé, e Samuel foi, diz para Jessé mandar os filhos dele passarem diante de ti, um a um, ok, Jessé, põe teus filhos aí no quarto, e depois manda vir passar aqui diante de mim, passa o primeiro, porque um deles vai ser rei. Samuel disse assim, é esse aqui, é o mais velho, é esse aqui. E Deus disse, não é. Aí passou o segundo, não era. Aí passou o terceiro, não era. Aí passou o quarto, não era. Daqui a pouco passou o último. Samuel disse, não é possível, será que eu estou desviado? Será que eu perdi a unção de Deus? Que é isso? Será que tudo isso foi um lapso da minha parte? Deus disse, e Samuel disse, Deus, já passou todo mundo. Pergunta se ainda tem alguém. Ele disse, Senhor Jessé, me tira do aperto aqui, estou em angústia. Tu ainda tem algum filho? Disse, tenho. O caçula. Onde é que ele está? Tá? Manda chamar. Por quê? A oportunidade é dele. A oportunidade é dele. Nunca cobisses a oportunidade de ninguém, porque a tua vai chegar. Nunca compartilhes tua oportunidade com ninguém, porque a tua é só tua. Porque a tua é só tua. Alguém está recebendo esta palavra da parte de Deus? Alguém está recebendo esta parte? Para pré-finalizar, eu vou dizer dar mais uma informação para os irmãos. Vamos repetir. Esther não precisou tomar a vez de outra pessoa. Se tu és um crente antigo e tu evangelizaste uma pessoa, e essa pessoa veio a ser um diácono, e está hoje fazendo a diácono, e tu mais velho do que ele, e tu pai espiritual dele está aí no banco, e diz, não é possível, que é isso? Meu filho na fé já é diácono, eu estou aqui. Calma, não cobiça a oportunidade dele. É que ele entrou depois, mas a oportunidade veio primeiro. E alguns entram primeiro e a oportunidade vem depois. Não discuta com Deus sobre a sua oportunidade, só fica de olho. Alguma vez você vai sentir a unção do Espírito tão forte. O Espírito vai dizer, meu filho, te prepara. Te prepara. O que aconteceu em Esther 2:15 vai acontecer contigo o que é. Então chegou a vez de Esther. Então chegou a vez de Esther. Como é que eu quero terminar esta palavra esta noite? De uma maneira muito simples, dizendo o seguinte. Quantos creem que a vez de Esther chegou? Então diga, a vez de Esther chegou. Agora diga comigo bem forte. Se a vez de Esther chegou, aleluia! Se a vez de Esther chegou, que lindo! Agora eu concluo dizendo uma expressão muito simples. O que significa o nome Hadassah? Murta, frutinha. Não é um abacate não, viu? E nem uma jaca. É uma murtinha. Quando ela chegou no Império Persa, era uma, murtinha. Mas como ela aproveitou sua oportunidade, ela foi transformada em Esther. O que quer dizer Esther? Estrela. Se você aproveitar a oportunidade de Deus, Deus vai te promover de murta para estrela.